Queremos saudar os amados irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois de um dia abençoado, louvando ao Senhor, escola dominical com aulas maravilhosas. Que bênção, amados. E agora, cultuando ao Senhor, nesta devocional, gostaria de compartilhar um texto da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Será a base de nossa meditação nesta noite. A cura do cego de Jericó. Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. Diz assim a palavra do Senhor. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam, para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: Chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, e ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Oremos, irmãos. Ó Deus amado, tenha misericórdia de nós e nos abençoe com o estudo da tua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração através desta porção tão preciosa, ó Pai amado. E ilumina nossa mente, nosso coração e nos abençoa. Abençoa cada família que está participando desse momento devocional, deste culto. Que o Senhor abençoe o coração dos irmãos, dá-nos a sabedoria, ó Deus, quebranta o nosso coração, quebranta a nossa vida, Senhor, faça uma obra no nosso coração. É a nossa oração, Pai amado, em nome e por amor de Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Redentor. Amém. Amados irmãos, nesse momento crucial no ministério de Jesus, já se dirigia a Jerusalém para o desfecho de sua missão redentora. E nesta viagem, rumo a Jerusalém, com a sua comitiva, com os seus discípulos e algumas pessoas que acompanhavam, passou pela cidade de Jericó. Jericó ficava a cerca de 22 quilômetros ao nordeste de Jerusalém. Era caminho. Jesus passou pela Pérea e atravessou aquela região, passando pela cidade de Jericó. Jericó era uma cidade, nos dias de Jesus, muito interessante, muito importante. Não era a mesma Jericó dos dias de Josué, por exemplo. Lembra das muralhas? Não era aquela Jericó. Esta antiga Jericó ficava a cerca de 2 quilômetros, as suas ruínas, ao norte dessa atual Jericó dos dias de Jesus. E era uma cidade importante, porque Herodes e seu filho Arquelau fizeram obras importantes na cidade de Jericó. Não era uma cidade pequena, nem insignificante. Os reis construíram um teatro, um anfiteatro, residências reais e piscinas para ambos. Ou seja, a casa de inverno do rei Herodes era ali em Jericó, porque o clima era agradável. Na época do inverno, era muito agradável e a família real passava ali a sua temporada. Era um pequeno paraíso, com muitas palmeiras, jardins floridos, uma bela cidade, uma linda cidade. Mas Jesus não estava ali por causa de nenhum desses fatores. Ele estava, na verdade, se dirigindo à cidade de Jerusalém para consumar a sua obra lá na cruz do Calvário. E nesse momento, nesse projeto, nesse objetivo de ir a Jerusalém, na sua missão, no seu propósito, ele para
algo acontece, é interrompido por um grito, por um mendigo, à beira do caminho. Mas Jesus para, porque Ele é o Salvador. Ele é o Salvador dos humildes. Ele é gracioso. Toda a sua vida, seu ministério, foi marcado por generosidade, por bondade, por misericórdia. E não seria diferente agora, em que ele, cercado de muita gente, diz o texto, uma grande multidão. E por que essa multidão? Essa multidão não era apenas por causa dos discípulos de Jesus, não, é porque estava próximo da festa dos judeus, da Páscoa. E quando isso acontecia, milhares de pessoas se dirigiam à cidade de Jerusalém, caravanas e caravanas. Então, assim, as ruas de Jericó, as estradas, estavam repletas de pessoas. E Jesus, assim, passa cercado de multidão, à porta da cidade, e eis que algo acontece. Ali à beira do caminho, esse moço, esse homem, cego, mendigo, clama, grita, suplica misericórdia. Algo acontece. O coração do Senhor é tocado por aquele clamor de aflição, de angústia daquele homem. E ele para. É uma fala diferente das outras pessoas ao seu redor. Ele para, ele dá atenção e ele cura aquele moço. E aí eu quero extrair algumas lições preciosas desse texto. Esse milagre é extraordinário. É extraordinário, até pelo momento em que ele aconteceu. Já no finalzinho do ministério público de Jesus, já partindo para o desfecho da sua obra redentora. Então esse milagre é interessante porque ele traz elementos do Evangelho. A graça, a misericórdia, a compaixão, a fé. Tem elementos preciosos aqui que resumem todo o ministério e o ensino de Jesus Cristo acerca do reino de Deus. É por isso que eu gostaria de extrair algumas lições e aplicações, amados, para a nossa meditação nesta noite, tá? Nessa noite. Algumas lições principais. Eu dividi em quatro por partes principais o texto para facilitar nosso entendimento da lição, da mensagem. Primeiramente, eu quero abordar a triste condição de Bartimeu. É a primeira aplicação que eu quero ter com os irmãos. A triste condição de Bartimeu. Diz o texto assim que era Bartimeu, um cego mendigo. Cego mendigo. Pessoas com deficiência, naqueles tempos de pobreza, geralmente tinham que se submeter a viver de esmolas. Então a condição deste homem não bastava já ser cego. E não era de nascença, nós vamos ver lá na frente que ele não era cego de nascença, mas era cego, tinha uma deficiência. E era pobre, e tinha que pedir esmolas, era mendigo. Que situação, que dupla condição de tristeza deplorável desse homem. E o texto, é interessante o texto assim, né? Assentado à beira do caminho, à margem da sociedade, à margem das estruturas sociais, das possibilidades, das oportunidades. Claro que estava à margem, pobre, mendigo e cego. O que restava para esse moço? O que restava para ele senão viver da ajuda dos outros? Depender da ajuda dos outros. É interessante esse texto, né? A beira do caminho faz pensar muitas coisas, né? Assim, o cuidado de Jesus com todas as pessoas, toda classe de pessoas. Jesus teve contato com líderes judeus. Jesus teve contato com saduceus, com escribas. Jesus teve contato com pessoas ricas como Zaqueu. Foi na casa delas e Jesus deu atenção a todas elas, a cada uma delas. Ou exortando, ou curando, ou chamando atenção e às vezes salvando mesmo. Mas notem o coração do Salvador. Alguém que estava à beira do caminho. Aqui ninguém dava atenção, aqui ninguém dava valor. Quem era esse homem? Desconhecido, mendicante, esmola. Mas Jesus deu atenção a ele, porque Jesus dá atenção para todos nós.
Não importa onde estamos na vida, em que condição estamos, em que situação estamos, onde nos encontramos, o Senhor cuida de nós. O Senhor ouve nosso clamor. O Senhor atenta para a nossa súplica. O Senhor atenta para a nossa oração. O Senhor conhece nossa angústia, nossa aflição, nossa dor, nossa necessidade. Não importa o que os homens fazem conosco. Não importa que as pessoas, como nos tratam, como somos desprezados ou talvez rejeitados pela sociedade, talvez muitos desprezados pelos próprios familiares, esquecidos pelos amigos, pelos familiares, ainda mais nesses dias, né? Dias de afastamento. Quantas pessoas estão sofrendo por causa da solidão. Talvez por conta do isolamento social, sofrendo mais ainda, corações apertados, sentindo-se, na verdade, à beira do caminho, esquecidos, desprezados. Mas eu quero dizer a você nessa noite, Jesus te ama, Jesus sabe onde você está, Ele sabe onde você está e como você está. Ele passa, Jesus está passando, nada é à toa, Jesus está passando. Deus está passando aqui nessa noite para falar isso ao seu coração, viu? Que Ele te ama. Ele está pronto a ouvir o teu clamor, a tua oração, o teu grito de dor, tá? À beira do caminho. É a primeira aplicação que eu faço. E, em seguida, o clamor desse homem. Diz o texto assim, né? E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs a clamar. Embora ele não pudesse ver, obviamente, ele ouviu o barulho da multidão, as conversas, as falas, as gritarias, a agitação ao seu derredor. E ele procura saber quem é. E é informado que olha, é Jesus. Diz o texto assim, e ouvindo que era Jesus. Os homens precisam ouvir acerca de Jesus. Alguém falou para ele que era Jesus. A cura, a resposta da nossa vida depende de alguém falar para nós de Jesus. Você, amado, quem falou de Jesus para você? Quem levou ele à sua vida? Quem deu o conhecimento de Jesus na tua história? Quem foi? Você lembra disso? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação, e a pregação de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. E imediatamente ele passou a gritar, porque o seu coração foi tomado de fé. O seu coração foi tomado, ele entendeu quem está passando ali é Jesus, o Nazareno. Ou seja, a notícia, a fama do Senhor na Galileia, na Judéia, curando, operando milagres extraordinários. A fama de Jesus já havia chegado ali. O nome de Jesus, a graça daquele homem maravilhoso que visitava as aldeias, que visitava as famílias, que reunia multidões com ensino precioso. Aquelas informações chegou aos ouvidos daquele cego e chegou na hora oportuna da sua vida. Ele estava ali em Jericó, na beira do caminho, num canto da estrada, mas Jesus foi a ele. Jesus passou por ele. Que coisa tremenda! E ele ouviu e, amados, ele clamou, o que você faria? O que você faria? Como ele, o que você faria? Se ouvisse falar da pessoa mais importante do mundo, a pessoa mais poderosa do mundo, a única pessoa que poderia resolver seu problema, o que você faria também? Aí ele fez. Ele fez o que ele podia fazer. O que ele podia fazer? Gritar com todas as suas forças, gritar, clamar, Jesus, 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 filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. É lógico que ele gritava, porque ele não sabia onde Jesus estava, ele não podia ver, ele clamava com a força do seu peito, do seu coração, da sua alma. Ele clamava, filho de Davi. Mas que clamor especial. É um clamor
assim, há um contexto de graça no entendimento desse cego. Embora fosse uma pessoa simples, humilde, mendigo, cego, não era ignorante das coisas de Deus. Não era. Não era. Ele tinha uma noção da messianidade. Como judeu aguardando o Messias, a esperança de Israel. E ele creu que aquele Jesus, o Jesus de Nazaré, é o Filho de Deus, é o Cristo, é o Messias, é o Filho de Davi, prometido conforme as Escrituras Sagradas. E com a sua força e convicção ele clamava: Jesus, Rei dos Reis, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Meu Deus. Que tremendo, amado. Era a oportunidade da sua vida. Era a oportunidade da sua vida. Era aquele momento. E ele tinha que agarrar com todas as forças. Era aquele o momento que Jesus estava perto e que podia ouvir o seu grito. Era a oportunidade da sua vida. E ele não perdeu a oportunidade. Ele clamou, gritou com fé ao Senhor. Que bênção, amado. Meu irmão, meu amigo, não deixe passar as oportunidades espirituais na tua vida. Não deixe passar, como esta noite, as oportunidades de você entregar a sua vida a Deus. De você entregar a sua vida a Jesus. Sim, entregar a sua vida inteira a Jesus. Abra o seu coração. Fale, grite com a tua alma, com fé: Jesus, tenha misericórdia de mim também. Eu não sou cego como Bartimeu, mas minha alma precisa do Senhor. As tuas necessidades são outras necessidades, mas você precisa do Senhor. Clame. É o teu momento. Não perca essa oportunidade. E aí entramos na segunda lição desse texto. A fé persistente de Bartimeu. Notem que ele começou a clamar, gritar: Filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Note o que acontece no versículo 48. Diz o texto assim, e muitos o repreendiam para que se calasse. As pessoas ao redor ordenavam que ele ficasse quieto. O texto não explica por quê. Se estava incomodando Jesus ou por algum outro. O texto não coloca, não explica isso. Mas os homens estavam resistindo. Fica quieto. Fica no teu lugar. Você está atrapalhando. Mas ele foi persistente. Ele gritava cada vez mais. Ele se recusou a ficar quieto. E gritava cada vez mais. Ele sabia que se tinha alguém que podia ajudá-lo, era Jesus. Então ele gritava cada vez mais. Meu amado irmão, não ouça as vozes das pessoas que falem coisas contra Deus. Que queiram diminuir a tua vida espiritual, te afastar de Deus. Para que igreja? Para que o evangelho? Para que tudo isso? Não fique dando vozes a esses ruídos, a esses barulhos. Tá? Não fique dando na sua mente lugar, né? A incredulidade, a dúvida. Creia, seja firme na tua fé, tenha convicção. Não fique dando vozes aos homens que querem te afastar do povo de Deus, do caminho de Deus, de uma vida santa, de uma vida correta, de uma vida fiel ao Senhor. Não dê ouvidos ao que o mundo fala, ao que o mundo te atrai. Não dê ouvidos. Porque é assim que o mundo vai fazer sempre. Querer afastar eu e você dos caminhos do Senhor. Como aqui vai se levantar pessoas para falar, e como aqui na vida desse cego, para fazer que ele se calasse. Não se cale não. Venha Jesus. Vá a Jesus. Vá para a igreja. Busque o Senhor. Busque o Senhor. Vai mesmo. Vai em frente. Seja persistente. A fé desse moço era persistente. Ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gritava e gritava. Que coisa tremenda, que coisa tremenda. Siga esse exemplo. A fé persistente de Bartimeu. Aí, vamos à terceira lição, tá? O que vai acontecer diante de tudo esse quadro, dessa narrativa dramática, emocionante.
tremenda. Chegamos no versículo 49. A compaixão de Jesus. Diz assim o texto, olha como diz o texto. A linguagem do Evangelho é muito linda, simples, profunda. Parou Jesus e disse, chamai-o. Porque assim o nosso Deus, Ele não está ocupado demais, que não se importe com você. Que coisa linda, maravilhosa, amado irmão. Você às vezes está cansado, desanimado. Por que você às vezes se deixa desanimar e cansar? Não permita que desanimar tua fé, não. O Senhor te ama. O Senhor te ama do mesmo jeito. Ele cuida de você. Jesus parou uma multidão, muita gente, muitos interesses. Seus discípulos apertando, eles tinham um propósito, eles iam para Jerusalém, tinham uma viagem a cumprir, mas ele parou para dar atenção ao moço. Ele tinha uma obra a fazer na vida de Bartimeu, uma cura a realizar, um coração a transformar, uma alma a salvar. E ele parou, sim, porque assim é o nosso Deus. É o nosso Deus, louvado seja o Senhor, creia nisso. Ele te ama, ele para ouvir. Ele parou e disse, chamai-o. Porque assim é a graça irresistível do Senhor. Ele tem um plano em nossas vidas. E no plano dele, no tempo dele, na hora dele, ele vem ao nosso encontro e dá atenção a cada um de nós. Por amor, ele chama. E ele chama. Ah, que coisa tremenda. Diante de um coração desesperado, Deus sempre responde a súplicas como esta. E podemos ler aqui muitas expressões lindas no livro de Salmos, irmãos, muitos, mas o tempo não nos permite isso. Mais uma vez o Senhor revela a sua bondade e misericórdia, atendendo à súplica dos necessitados. E você sabe quantos exemplos disso nós temos nos evangelhos. Quantos outros exemplos de pessoas carentes, necessitadas e aflitas que vão a Cristo e Ele dá atenção e trata. Chamai o rapaz. Diz o texto assim, então chamaram o cego e disseram, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Que palavras gloriosas. Olha, imagine o cego ouvindo essas palavras. Tem bom ânimo, levanta, ele te chama. Ele te ouviu, Bartimeu. Ele te ouviu. Ouviu tua súplica, tua dor, teu sofrimento, tua angústia. Ele te ouviu. Ele te ouviu. O filho de Davi, Jesus o Nazareno, te ouviu, Bartimeu. E te chama. Vamos. Que palavras maravilhosas, repletas de esperança, que eu gostaria de transformar isso e transferir para você nessa noite. É o Jesus maravilhoso, único, é o mesmo ontem, hoje será para sempre. É o mesmo Jesus que nós pregamos e que nós cremos, que está entre nós, que está aqui comigo certamente, através da sua palavra e do seu Espírito, e está com você também, pelo seu Espírito. É esse Senhor que fala ao teu coração e te diz, eu te amo, vem a mim, vem. O Mestre o havia chamado. Quantas e quantas vezes o próprio Jesus encorajou seus discípulos mesmo com essas palavras poderosas, tem bom ânimo. E na Bíblia, que coisa linda, quantas outras vezes o Senhor se revela aos seus servos no passado, dizendo, não temas, eu estou contigo. Não temas, tem bom ânimo. Muitos salmos, aquietai-vos, tem bom ânimo. Tem bom ânimo, o Senhor te chama. Anime-se, irmão, o Senhor te ama. Anime-se, irmão, levanta. O Senhor te chama. O Senhor se importa com você, meu irmão, se importa com você. E te chama, amado. Ai, coisa preciosa. Hoje em dia, o Senhor ainda está chamando os homens para si. Por quê? Porque Ele é bondoso, porque Ele é misericordioso. Pessoas em sofrimento, pessoas em angústia, em tristeza, tribulação, em solidão. Jesus chama a todos. Ele nos chama para nos confortar,
para nos animar, para nos fortalecer. Ou como no caso aqui de Bartimeu, curar e salvar. O Senhor está fazendo isso hoje. Que seja assim na tua vida. Bom, vamos seguir em frente. Diante desse chamado gracioso, diante desse chamado irresistível, levanta, Ele te chama à disposição de Bartimeu. Presta atenção, amado irmão, presta atenção na atitude, na disposição de Bartimeu. E veja se você não faria o mesmo também. O versículo 50 diz assim: lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Nossa, eu fico fascinado com a dinâmica do texto, como o autor sagrado, ele descreve assim, essa ação de Bartimeu de uma forma simples, mas tão forte, né? Lançou a capa, deu um salto e foi para Jesus. Que coisa maravilhosa, amado irmão. Apressadamente ele responde ao chamado, porque quando Deus nos chama, quando Deus fala no nosso coração, é um chamado irresistível, é um chamado maravilhoso, é um chamado inconfundível. Nada se compara a ninguém neste mundo, a nenhuma outra forma, de estilo de vida, de discurso filosófico, nada se compara ao chamado gracioso dos lábios do Senhor Jesus Cristo, chamando o povo. Aí ele lança a sua capa, e olha que a capa, para quem já era pobre, e olha que a cidade de Jericó, lembra que eu falei? Que é o inverno rigoroso, agradável, mas rigoroso. A capa era importante na vestimenta de um judeu. E sendo ele pobre e mendigo, como precisava dela? Mas quando ele encontrou alguém maravilhoso demais, alguém extraordinário demais, poderoso demais, que ia mudar a sua vida, estava mudando a sua vida, ele sabia disso. Alguém queria fazer algo tremendo na sua vida, e ele sabia disso, ele sabia. Larga tudo! Lembra-se da experiência dos discípulos de Jesus, pescadores na praia, que Jesus se apresenta a eles no barco e os convida a vir após ele, que eles faria pescadores de homens. Você lembra dessa história linda? Você lembra da reação dos discípulos imediatamente ao chamado de Jesus? Lançaram fora as redes e o seguiram? E assim foi. Lembra-se de Levi, chamado Mateus, que se tornou um discípulo e apóstolo, na porta na coletoria, e Jesus passou em frente e disse: vem e segue-me. Você lembra o que fez Levi? Levantou-se imediatamente e passou a seguir Jesus, porque é um chamado irresistível, inconfundível, maravilhoso. Não tem nada nesse mundo que nos prenda, nada neste mundo que nos prenda quando nós somos chamados pelo Senhor. Viu, amado? Venha a Cristo, largue as coisas que estão te amarrando, segurando de ter uma vida com Deus. Ele lançou a capa e foi a Jesus, seu coração repleto de emoção, batendo com alegria e entusiasmo. Certamente era a grande oportunidade da sua vida, ele não poderia deixar escapar. Então dá um salto e vai ter com Jesus. Não hesitou em um só momento em largar tudo e qualquer coisa que atrapalhasse até Jesus. Olha que coisa maravilhosa. É assim que funciona a minha vida. E na tua vida também, viu? Vai para Jesus e vai com fé, vai com entusiasmo. Sim, vai com alegria. Vai com essa força que foi Bartimeu. Vai. Assim que são os crentes de verdade. Os discípulos de Jesus são assim. Encontra o Senhor. Não tem nada nesse mundo mais importante. E vão servir a Jesus. Ser um discípulo de Jesus é seguir, é servir a Jesus. Não tem outro ídolo, não tem outra pessoa, não tem nada nesse mundo mais importante, não tem nada, nem ninguém mais importante nessa vida do que o Senhor Jesus. Isso é ser crente, é ser um discípulo de Jesus, é conhecê-lo. Desfrutar da intimidade com Ele, comunhão com Ele, é maravilhoso. Bartimeu estava tendo essa oportunidade, ele foi e lançou a capa e deu um salto. Faça assim, amado,
um salto de fé. Salto de fé. Aí nós caminhamos para a consequência inevitável de toda essa narrativa. É o nosso quarto ponto, né? A cura. A cura. A cura de Bartimeu. Mas eu vou chamar assim meu quarto ponto. A cura completa de Bartimeu. A cura completa de Bartimeu. Porque chegando-se a Jesus, versículo 51 diz assim: chegando a Jesus, perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Jesus deu atenção e Jesus falou com ele. Recebeu-o, conversou com ele e fez uma pergunta. Ora, será que Jesus não sabia o que ele queria? Será que Jesus não sabia qual era o seu problema? Será que Jesus já não o conhecia? Porque sendo ele Deus e o Criador e Senhor de todas as coisas, sim, claro que Jesus sabia de tudo isso. Mas Jesus o fez para que ele declarasse publicamente o que estava no seu coração. Para mostrar a todos que ele não estava atrás de esmola. Para declarar diante de todos qual era a sua necessidade, qual era a sua fé. Porque quem tem fé no coração, confessa com os lábios. Quem tem fé no coração, confessa com os lábios. E Jesus deu aí a oportunidade de declarar aquilo que estava no seu coração, a sua crença, a sua confiança, a sua fé. Ele creu em Jesus, ele já tinha crido quando gritou: tem misericórdia, Senhor, o Senhor de mim. Ele já tinha crido, mas Jesus fala: então declara. Aí ele declarou, mestre, que eu torne a ver. Jesus não queria simplesmente curar este homem da sua cegueira. Ele o faria. Jesus queria transformar o coração deste homem para fazer um discípulo, um servo, e ter comunhão com ele, e lhe dar vida eterna e salvar a sua alma. Não apenas curar a sua ferida, a sua doença, a sua enfermidade. E ele o fez e ele faz. Mas Jesus não é um curandeiro. Jesus não é um curandeiro. Ele é Deus. Ele cura, ele trata das questões mais profundas da nossa vida, da nossa existência. É o nosso coração e a nossa alma para salvar. É por isso que ele veio até a cruz do Calvário, para salvar o homem dos seus pecados. E para isso ele levou sobre si os nossos pecados e morreu no nosso lugar, como nosso substituto, para nos reconciliar com Deus e nos justificar diante de Deus. Que coisa tremenda! Então, a obra de Jesus não é apenas curar as pessoas e tratar das questões sociais e materiais das pessoas, imediatas, apenas. Ele até o faz, até dá o pão e alimentou uma multidão ali de uma forma tremenda, mas ele apresentou algo maior do que o pão que ele deu no milagre, dizendo: eu sou o pão da vida. Assim é a mesma coisa aqui para Bartimeu. Curar a sua vista, mas curar o seu coração. Mas isso já estava acontecendo. E quer ver alguns elementos interessantes que isso já estava acontecendo na vida de Bartimeu e tem que acontecer na tua vida? Quando ele se dirige e diz assim: olha, mestre, que eu torne a ver. Já é a segunda vez que Bartimeu ele revela um conhecimento, um entendimento espiritual diferenciado. Isso é graça. Isso é graça. Ele já havia chamado Jesus de filho de Davi. Uma compreensão messiânica, profunda e grande do Senhor. Agora ele se dirige a Jesus chamando de Rabone. Mestre, que eu torne a ver. Mestre não é apenas um professor, no sentido dessa palavra, viu, gente? É Senhor, professor e Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E o Senhor pode todas as coisas. Eu quero ver, quero voltar a ver. Ele não queria uma informação nem conhecimento. Ele queria um milagre. Senhor. Porque ele sabia com quem estava falando. Essa é fé verdadeira,
Fé salvadora. É uma fé salvadora. Não é buscar a Deus só quando está com problema na família, não é buscar a Deus somente quando está com problema financeiro, não é buscar a Deus quando está com problema, alguma enfermidade, sim, também. Às vezes as pessoas só buscam a Deus na hora do aperto, na hora do sufoco, apenas isso, para resolver. E buscam a Deus, e algumas pessoas ainda buscam outras coisas também. No caso aqui, é buscar a cura naquele que pode, e que é Deus, que é o Senhor Jesus, que é o Mestre, que o torne a ver. Isso é fé, fé genuína. E aí, por causa disso, por causa da sua fé já demonstrada, ele foi curado e ele foi salvo. Ele foi curado e ele foi salvo. O próprio Senhor Jesus diz isso a ele. Veja lá, versículo 52, finalizando. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Ele já havia dito isso em outras situações de milagres e curas também. Algumas pessoas especiais alcançadas por ele. Fala também agora para Bartimeu: vai, a tua fé te salvou. Tua fé verdadeira, tua fé genuína, tua fé redentora, tua fé salvadora. Você creu, você crê realmente em mim e tua fé foi instrumento da graça na tua vida. E foi salvo. Aí diz o texto assim: e imediatamente tornou a ver e seguia Jesus afora. Imediatamente. Porque assim as coisas de Deus. As coisas de Deus são imediatas. Jesus mandou, Jesus ordenou, a tempestade para, tudo se acalma no mar, Jesus cura o cego, o leproso, ordenou, pessoas são ressuscitadas. O Senhor é o Senhor da vida e da morte, é o Senhor do céu e da terra, Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é o Filho de Deus, Ele é o Filho de Deus, maravilhoso, Ele pode todas as coisas, para Ele não há impossíveis para Deus, meu irmão. Entrega a tua causa, tuas aflições, teus medos, entrega ao Senhor e confia. Teu problema, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, aquela situação em que você não vê uma luz no fim do túnel, você não sabe como vai atravessar, você não sabe o que vai acontecer, você está angustiado, você está aflito. Eu quero convidar você nessa noite a entregar a tua causa aos pés do Senhor, que pode todas as coisas. Ele pode curar, pode transformar, Ele pode libertar, Ele pode mudar o que Ele quiser, Ele pode curar e salvar, como fez com Bartimeu. Creia nisso, amado. Esse é o Jesus dos evangelhos. Esse é o Jesus da palavra, é o Jesus vivo, né, e verdadeiro, que está no céu e intercede por nós. Que está falando conosco através da sua palavra e falando ao teu coração. Isso não é apenas uma teoria, isso não é apenas uma doutrina. Isso é a verdade do Evangelho, de um Cristo vivo que se preocupa com você. Mas abre o teu coração. Seja como Bartimeu, grite, clame: Senhor, tenha misericórdia de mim, clame. Ore e peça ao Senhor. Amado, e como prova de que ele foi curado e salvo, sua alma salva, perdoado seu pecado, o versículo 52 termina assim: tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Isso é uma expressão semelhante a muitos outros que foram curados por Jesus, imediatamente passou a seguir a Jesus, a servir. É o discipulado, quem tem um encontro com Cristo, quem é transformado por Cristo, quem sabe ter essa experiência maravilhosa com Jesus, não tem como não querer mais. Eu quero servir a Jesus. Minha vida muda minha disposição de mente, meus sonhos, meus projetos. Eu quero servir a Jesus. Eu quero que o Senhor seja glorificado na minha vida. Eu quero fazer a vontade dEle. Isso é que importa na minha vida. Isso é o coração de uma pessoa tomada da graça. É um discípulo de verdade. Eu quero fazer a vontade de Deus na terra. Eu quero glorificá-lo. Eu não vejo a hora voltar à igreja. Eu não vejo a hora as coisas voltarem ao normal, porque eu quero servir meu Senhor com os meus irmãos. E assim o coração de um discípulo de Jesus, amado, ele quer servir. Ele não está acomodado nessa situação. Não, vamos nos acomodar, os tempos são outros, né? Os tempos são outros, a igreja deve mudar também, acompanhar a tecnologia, nada disso.
Isso não vai mudar a necessidade do congregar, do estar junto, do servir, do evangelizar, do pregar, do ajudar, do carregar um ao outro. Não vai mudar nunca, nunca jamais vai mudar a caminhada do povo de Deus na terra, honrando e glorificando o Senhor, e servindo uns aos outros, e adorando o Senhor junto com os outros, amado irmão. Que bênção, que milagre maravilhoso. Quantos ensinamentos. Conclusão, tá bom? Para a gente concluir aqui nossa meditação. 4 lições que eu quero que você guarde no teu coração. A primeira delas, a triste condição de Bartimeu. Nunca se esqueça. Cego, mendigo à beira do caminho. Como muitos se encontram, como talvez muitos de nós aqui. A triste condição é do homem sem Deus, o homem em pecado. Há um simbolismo nisso aqui, da figura do Bartimeu. A segunda lição, a fé de Bartimeu, uma fé persistente. Gritava, clamava, filho de Davi, tem compaixão de mim. É o coração aflito, que só sabe que a resposta está só em Deus, somente em Deus, somente em Deus. E não importa o que os homens falem, a zombaria, os maus conselhos das pessoas. Muita gente ao nosso derredor são maus conselheiros, não quer você bem com Deus, não. Fica enchendo sua cabeça aí de conversa fiada, não vai nessa não. Sirva ao Senhor, vida santa, comunhão, igreja, povo de Deus, tá? Sirva ao Senhor, fé persistente. Terceira lição é a compaixão de Jesus. Ele parou, ele chamou, ele deu atenção generosa para aquele homem e atendeu o seu pedido. Assim, meu irmão, não esqueça hoje que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. É o mesmo Jesus que te ama e tem compaixão de você também. Creia nisso, descanse nisso, venha Jesus, vá Jesus, vá Jesus. E quarto lugar, a cura completa de Bartimeu. Quarta lição, né? A cura completa de Bartimeu. Ele foi curado e ele foi salvo. Assim que ele fez na minha vida e na tua vida. Ele cura, cuida das nossas necessidades, ele atende nossa necessidade física, emocional, psicológica, nossa enfermidade da alma. Ele cura e salva. Perdoa nossos pecados, nos reconcilia com Deus, nos dá vida eterna, nos dá salvação e nos leva para o céu. É assim o povo de Deus na terra, esperança gloriosa, vitoriosa, alegre, se alegra no Senhor, se alegre no Senhor, se alegre na tua salvação. Ore a Deus para que você voltar a se alegrar na tua salvação, amado. Como esse homem, salvo, curado, você vê Jesus, passou a seguir Jesus na estrada fora, porque assim o coração alcançado pela graça, não se esqueça disso, não deixe que o sofrimento tire as questões espirituais e graciosas da tua alma, amado irmão. Você é crente, você é do Senhor, siga em frente, amado, siga em frente, sirva a Jesus. Então nós temos aqui, irmãos, finalizando, uma lição de fé. Devemos exercitar a nossa fé totalmente em Jesus, Filho de Davi, o Mestre, o Filho eterno de Deus, veio ao mundo salvar os pecadores. É uma lição de fé maravilhosa, linda lição de fé de Bartimeu. É um exemplo de perseverança, aprender com ele a persistir, sabe? Apesar das dificuldades, dos obstáculos, da incompreensão, da intolerância dos homens, da ignorância dos homens, serve a Deus. E, finalmente, a atitude dele que procurou servir a Jesus, quem experimenta a graça, perseverante porque experimentou a bondade e generosidade do Senhor. Que Deus te abençoe, amado, com essa meditação linda, maravilhosa, com esse milagre extraordinário. Que essas lições fiquem no teu coração. Não esqueça disso, Ele te ama. Ele ama de verdade, tem compaixão de você. Então clame, suplique, grite na tua alma, ó Senhor, tem misericórdia. E Ele ouve, Ele atende o coração aflito. Ele conhece o coração aflito, uma alma angustiada, uma alma sofrida, sofredora. Ele ama. Ele para, ele atenta, ele ouve, ele vê e chama. Venha, então vai a Ele, tá bom? Vai a Cristo, entrega teu coração ao Senhor. E que Deus te abençoe nessa noite, com a sua graça. Inunde tua casa com a sua graça, operando no seu coração e na sua família, trazendo paz, trazendo cura, livramento e salvação, amado. Salvação. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.
Amém? Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai Celestial, queremos agradecer ao Senhor por esse texto maravilhoso, por esse exemplo, por esse milagre extraordinário. Que as lições que nós humildemente, ó Pai, extraímos desse texto possam ser aplicadas ao nosso coração pelo Espírito Santo do Senhor. Que nessa noite o Senhor trabalhe na vida dos irmãos, na vida, no coração daqueles que estão abatidos, desanimados, aflitos, sofrendo como que à beira do caminho. E mostra, ó Pai, teu amor, tua grandeza, Deus, trazendo calor, alento, conforto ao coração daquele que está desesperado, ó Pai amado, nesta noite, em nome de Jesus, curando, transformando, libertando, ó Pai, os servos do Senhor, nesta noite, ó Pai. Faça morada nesses corações e nessas casas. E abençoa a tua igreja, fortalece a tua igreja, aviva a tua igreja, dá coragem e perseverança à tua igreja, ó Pai, e nos prepara, ó Deus, para voltarmos em breve, todos nós, ó Pai, juntos servindo, adorando ao Senhor. Ó Pai amado, prepare que as vacinas cheguem logo, ó Pai amado, para que possamos, a população ser, ó Deus, assim, tratada, Senhor, e possamos passar por essa pandemia e esses dias maus que estamos enfrentando. Tenha misericórdia, é a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amém. Receber a bênção, irmãos. E agora, amados, que a graça de Cristo e o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam sobre vós, amados, sobre a igreja gloriosa do Senhor Jesus, espalhada pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor, amém. Fiquem com Deus. Muito obrigado.